Grandes performances defensivas, recordes inusitados e uma montanha-russa de emoções. Após uma partida extremamente disputada com direito até uma prorrogação, os Chiefs venceram os 49ers no jogo mais importante da temporada e com isso conquistaram o tão sonhado Super Bowl 58. Essa vitória marca o terceiro título de Kansas City nos últimos 5 anos, e além de contribuir para essa marca impressionante, esse Super Bowl foi ainda mais especial para a equipe, principalmente devido aos desafios que tiveram que ser superados nessa temporada. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, vamos primeiro passar pelos acontecimentos mais importantes dessa partida. Disputado no Allegiant Stadium, as expectativas para esse jogo eram as mais altas possíveis, e como muitos já esperavam, as defesas foram um fator crucial para o confronto. Logo na primeira campanha, a defesa de Kansas City já conseguiu forçar um fumble do Christian McCaffrey, mas apesar dessa grande oportunidade, o ataque dos Chiefs não foi capaz de capitalizar, e no final, a bola acabou sendo devolvida para os 49ers. E algumas jogadas depois, mais um acidente ocorreu com a equipe. O linebacker Dre Greenlaw, que é um dos principais defensores da equipe, acabou sofrendo uma lesão no tendão de Aquiles na hora em que ia retornar para o campo, o que para o azar dos 49ers acabou tirando o jogador do restante da partida. As equipes continuaram trocando punts por todo o primeiro quarto, e para abrir o placar foi necessário um field goal recorde do Jake Moody, que com 55 jardas marcou o maior field goal da história do Super Bowl. Porém, esse recorde acabou durando muito pouco, pois ainda nesse jogo, o Harrison Butker dos Chiefs quebrou o recorde novamente, e dessa vez com um field goal de 57 jardas. Além disso, também tivemos mais algumas jogadas cruciais antes do intervalo, como o fumble perdido pelo Isaiah Pacheco na Red Zone, que também não resultou em nada, e o momento mais importante até então, em que o wide receiver Jauan Jennings recebe a bola para uma jogada especial e lança o passe para o touchdown do Christian McCaffrey. Depois do intervalo, que foi marcado pelo show do Usher, a defesa de São Francisco começou o terceiro quarto com tudo, e o calouro Jair Brown conseguiu interceptar o Mahomes e forçar o turnover. O jogo seguiu com um ritmo mais lento por mais algumas campanhas, mas após um punt de Kansas City, o rumo da partida começou a mudar. Na hora do chute, a bola acabou atingindo o pé do Darrell Luter de São Francisco, e imediatamente se tornou uma bola viva que foi recuperada pelos Chiefs. Dessa vez, o Mahomes aproveitou a oportunidade rapidamente, e logo na primeira tentativa já lançou um passe para touchdown. Os 49ers responderam na campanha seguinte com mais um touchdown do Jauan Jennings, que dessa vez foi recebido. Porém, o Jake Moody acabou tendo seu chute bloqueado, e o time saiu com um ponto a menos devido à perda desse extra point. Depois de mais 3 field goals, o placar estava empatado com 19 pontos para cada lado, o que acabou levando o jogo para a prorrogação. Na primeira campanha, os 49ers passaram por algumas dificuldades, mas após uma falta de holding, que evitou um cenário de uma 4ª para 13, eles conseguiram chegar até a linha de 9 jardas, mas acabaram saindo com apenas um field goal. Nesse momento, os Chiefs precisavam apenas de um touchdown para garantir a vitória. Porém, a defesa de São Francisco sabia o quão importante era essa campanha. Aos poucos, o time de Kansas City foi conquistando jardas e avançando pelo campo. Em uma terceira descida curta, o Mahomes correu para 19 jardas e finalmente chegou na Red Zone. E algumas jogadas depois, o lance mais importante da partida aconteceu. O Patrick Mahomes lança o grande passe do jogo para o Mecole Hardman, que recebe a bola com liberdade e marca o touchdown do bicampeonato de Kansas City. Esse título estabeleceu de vez a dinastia dos Chiefs, e agora contam com 3 títulos desde 2020 e se tornaram o primeiro time dos últimos 20 anos a conquistarem 2 Super Bowls seguidos. O Mahomes, que foi eleito o MVP da partida, mais uma vez foi decisivo quando o time precisou, e agora, com um currículo ainda mais impressionante, ele já é considerado por muitos como um membro garantido do Hall da Fama. E tudo isso com apenas 28 anos. Outros jogadores que foram cruciais para essa virada foram Travis Kelce e o Harrison Butker. O tight end teve apenas uma recepção e 1 jarda no total durante a primeira metade do jogo, mas depois do intervalo ele finalmente resolveu a
aparecer, e teve mais 8 recepções para 92 jardas. E no outro lado, o Butker mais uma vez foi extremamente consistente e decisivo. O kicker de Kansas City, além de ter o field goal mais longo de uma final, agora também é o jogador com o maior número de field goals marcados na história do Super Bowl, com 9 no total. E agora, os Chiefs adicionaram mais um Vince Lombardi Trophy para sua galeria, mas esse é provavelmente o mais impressionante deles, principalmente considerando as dificuldades que o time passou nessa temporada. Logo na primeira rodada, já tivemos uma boa prévia de qual seria o nível de atuação dos recebedores ao longo do ano, com diversos drops e erros bizarros que prejudicaram o time. O grupo de wide receivers, que já estava longe de ser um dos mais fortes, sofreu ainda mais perdas nessa off-season, com a saída do Mecole Hardman e do Juju Smith-Schuster, que foi o principal jogador da posição na temporada passada. E como resultado, o ataque de Kansas City desse ano registrou a pior marca de pontos marcados desde a chegada do Mahomes. Mas pelo outro lado, a defesa do time, que estava repleta de jogadores talentosos e ainda muito jovens, deu um passo à frente quando o time mais precisou, e acabou como uma das mais dominantes dessa temporada, ficando no topo de muitas estatísticas importantes. Com o passar das rodadas, o jogo aéreo do time foi evoluindo lentamente, e enquanto alguns jogadores continuavam em queda livre, novos nomes importantes começaram a aparecer, com um destaque especial para o Rashee Rice, que foi essencial para a reta final, e após passarem tanto por momentos positivos quanto negativos, os Chiefs conseguiram se classificar na terceira posição da AFC, e a partir desse momento, o ataque da equipe teve uma mudança drástica de performance, que foi essencial para Kansas City, pois o caminho da pós-temporada não foi nada fácil, e eles tiveram que passar pelos Dolphins em uma das partidas mais frias da história, pelos Bills em um jogo disputado até os últimos segundos, e pelo líder da conferência, Baltimore Ravens. Tudo isso foi essencial para o desenvolvimento da equipe, porém, essa temporada é apenas uma pequena parte da jornada que o time teve para chegar até aqui. E para entender toda a história por trás desse Super Bowl, confira esse vídeo na tela, com os desafios que tanto os Chiefs quanto os 49ers precisaram enfrentar para chegar nessa grande final. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.